Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar bastante sobre lateral esquerdo, né? É necessário falar sobre lateral esquerdo, posição que o São Paulo aí agora criou-se um problema, perdeu um lateral esquerdo inesperadamente no final de ano. O Wellington está prestes a vencer o contrato e o Patrick Lanza é um jogador ainda jovem, não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem, vai jogar o pré-olímpico aí, mas o São Paulo tem várias Copas esse ano, inclusive a Copa Libertadores de América e o Campeonato Brasileiro, que é longo. São Paulo precisa de pelo menos um lateral esquerdo a mais, experiente, que jogue em 2024. Nós vamos falar do Marlon, vamos falar do Riquelme, vamos falar também de outros jogadores aí, um jogador que foi oferecido. Eu quero trazer um nome para vocês, que eu fiz um levantamento, um mapeamento aqui. Um jogador que joga fora do país, bom jogador, já foi procurado pelo Flamengo, pelo Palmeiras. Quero falar sobre ele aqui e ver o que vocês acham, saber o comentário de vocês a respeito dele. Também quero falar sobre o Ferreirinha, né? E o que tem de verdade por trás aí do Bahia querendo os jogadores do São Paulo, inclusive atravessar a questão do Ferreirinha com São Paulo. Então quero pedir para vocês aí que curtem o canal, deixem aquele like, ajuda bastante a gente a promover a gente no YouTube. E você que não conhece, nunca assistiu nenhum vídeo, fica com a gente, tenho certeza que você vai curtir, vai deixar um like pra gente no final. Pessoal, São Paulo então ontem, naming rights fechado, né? Morumbis a partir do Campeonato Paulista, mais uma receita que entra aí pro São Paulo, 30 milhões de reais por ano. São Paulo vendeu um Szinho aí por 90 milhões de reais, contrato de 3 anos, importante. Palmeiras e Corinthians que ganham 15 milhões por ano, São Paulo vai ganhar 30, porque o São Paulo fez um contrato mais curto, e é exatamente esse contrato curto que faz com que o São Paulo se esforce, juntamente com a empresa Mondelez, para poder o Morumbis ser uma marca conhecida e vendida, né? O Chocolate Bis está por trás disso, então vai ser um marketing muito grande em cima dos chocolates, do estádio e a torcida, e todos têm que abraçar essa marca Morumbis, porque abraçando essa marca vai fazer com que o São Paulo ganhe mais dinheiro numa possível renovação de contrato, né? Eles vão testar isso aí durante 3 anos, eles esperam ter uma receita bem maior com essa jogada de marketing, e a gente tem que abraçar muito, muito esse nome aí, Morumbis, para que realmente essa marca pegue, que esse chocolate seja cada vez mais conhecido, mais vendido. Beleza? Então, fechado. Quero falar agora, pessoal, a respeito da dívida, né, que o Fluminense tem com o São Paulo a respeito do Hudson, porque ficou estranha essa história, né, do Caio Paulista, e ficou estranha essa dívida aí que o São Paulo nunca cobra e está em aberto, e o São Paulo quis cobrar exatamente agora na hora de comprar o Caio Paulista. Não achava justo inserir esse valor aí, porque uma dívida é uma coisa, a compra de jogador é outra coisa. Só que o São Paulo precisa receber do Fluminense esse valor, né? O Fluminense que ficou quieto nessa negociação entre Caio Paulista e São Paulo, eles que cederam o jogador por empréstimo para o São Paulo. O São Paulo em nenhum momento negociou com o empresário, negociou com o Fluminense. Então o jogador veio emprestado do Fluminense e na hora da negociação o Fluminense teria que se manifestado, não se manifestou, ficou quieto. E aí o São Paulo perdeu o jogador, já falei ontem no vídeo, né? Por negligência, porque o São Paulo esperou muito, confiou na palavra do Fluminense, confiou na palavra do jogador e confiou na palavra do empresário, e de nada disso valeu. De nada disso valeu. Só que o São Paulo tem um montante para receber do Fluminense, e o São Paulo precisa receber. O São Paulo ainda não tinha ido à CBF por questões políticas, né? Existe lá a Libra, a Liga Forte. O Fluminense, que faz parte da Liga Forte, São Paulo da Libra, tem interesses comerciais aí no meio, porque a gente sabe que se o São Paulo for à CBF fazer uma reclamação formal do Fluminense, o Fluminense pode receber sanções. Isso aí significa um rompimento grande entre São Paulo, entre presidente do São Paulo e presidente do Fluminense. São Paulo e Fluminense, a gente tem que lembrar que teve troca de faixas do Maracanã aí, né, recentemente, então tem uma relação boa. Mas por conta dessa postura do Fluminense, né, de ficar quieto com relação ao Caio Paulista,
e essa dívida do São Paulo não ser paga, eu acredito que deve ser rompida essa amizade, né? Porque a gente sabe que na hora do negócio, que o negócio pega, não existe amizade. Não existe amizade. Então o São Paulo precisa sim ir à CBF, a FIFA não adianta, porque a FIFA cuida de dívidas ou de problemas internacionais, não é o caso entre São Paulo e Fluminense, que é interno, quem cuida é a CBF. Então o São Paulo precisa ir na CBF, fazer uma reclamação formal e querer sim esse valor aí, referente ao Hudson, que se aposentou em 2022 e foi emprestado ao Fluminense em 2020. Então, faz muito tempo que o Fluminense deve ao São Paulo e o Fluminense deveria ter tido um pouco mais de consideração nessa questão aí do Caio. Não teve, o São Paulo tem que cobrar isso aí na justiça. Pessoal, a respeito do Bahia, né? Foi levantada aí a questão do Bahia tá interessado no Igor Vinícius e está querendo atravessar a questão do São Paulo negociar o Ferreirinha com o Grêmio. Eu recebi informações aí que o Rogério Ceni acabou com esse mal-estar, né? Ele falou que não tem nada a ver, que o Bahia não vai fazer proposta nenhuma pelo Igor Vinícius, não vai atravessar o negócio do Ferreirinha, e muito pelo contrário, ele pediu uma lista para o Dorival Júnior pelos jogadores que são dispensáveis, uma lista de dispensáveis do São Paulo para ver se interessa algum jogador para o Bahia. Então essa é a última informação que a gente recebe. Inclusive o São Paulo está com a prioridade máxima, né, até a reapresentação dos jogadores em 7 de janeiro, para que esses jogadores dispensáveis sejam já resolvidos, né? Caso do Alexandre Pato, do David, né? Jogadores aí, o Valse, inclusive o Matheus Belém, que não vai renovar. O São Paulo já avisou o staff do jogador, que havia feito uma proposta para o São Paulo de renovação de 3 anos. São Paulo negou, São Paulo não quer mais por questões. São Paulo alegou que são questões técnicas. Não sei o que são essas questões técnicas, sinceramente, já que o jogador tinha feito uma boa partida contra o Bragantino, no comando do Dorival Júnior, lá em Bragança, mas São Paulo não vai renovar, vai dispensar o Matheus Belém, contrato dele que vence na metade de janeiro. Então o São Paulo vai dar prioridade aí para essa lista de dispensa aí, deve resolver isso aí o mais breve possível e mandar essa lista aí para o Rogério. O Rogério, de repente, queira utilizar algum jogador. Pessoal, quero falar agora a respeito do mercado da bola, né? O Ferreirinha, que é um jogador aí que o São Paulo está gastando bastante energia. O Dorival pediu, o São Paulo precisa desse jogador de beirada, jogador de esquerda, que vai ser importantíssimo esse ano para o São Paulo. É um jogador importante, no 1 contra 1 é difícil tirar a bola dele, né? E eu gosto bastante do jogo dele. São Paulo que está fechando a contratação do Ferreirinha. E vai ser uma contratação que o São Paulo vai comprar 35% do passe dele, pagando aí quase 8 milhões de reais, né? Então o São Paulo, Rui Costa aí, que parece que foi para Porto Alegre já, São Paulo que deve anunciar aí, né, rapidamente aí o Ferreirinha. Acredito que essa semana ainda o São Paulo anuncia o Ferreirinha como o novo jogador do São Paulo. E o São Paulo, espero que contrate agora, né? O São Paulo, que não contava com essa história aí, vai precisar de um lateral esquerdo. Vou levantar alguns nomes aqui e quero ver o que vocês acham. Gostaria de saber o comentário de vocês. Um jogador é o Marlon do Cruzeiro, né? Já tinha falado sobre ele logo depois que o Caio Paulista anunciou, ou pelo menos o staff dele aí anunciou que ele não ficaria mais do São Paulo. Acho o Marlon um belo jogador, fez um bom campeonato pelo Cruzeiro, né? Ele fez 36 jogos, 3 gols e 2 assistências. Foi um bom jogador pelo Cruzeiro. Só que o Marlon, segundo informações, aí coletei essa informação agora à tarde, tá? Segundo informações aí, o São Paulo tentou entrar em contato com o Cruzeiro, foi negado a negociação com o São Paulo logo de cara, através do empresário Marcelo Caran, que é quem fala sobre o jogador, Marcelo Caran, empresa Caran, Caran Esportes, que é detentor aí dos direitos do Marlon. Eles negaram qualquer aproximação do São Paulo, não querem negociar o Marlon, porque, segundo informações, eles querem negociar o jogador com a Europa. É aquela história, né? Eu vou dar minha opinião a respeito disso.
acho muito mais fácil, sem menosprezar o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é gigante. Mas eu acho muito mais fácil o Marlon, no caso, ser emprestado para o São Paulo e ele jogar Libertadores e jogar o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo e o ano que vem ele ser vendido por um valor maior para a Europa do que hoje o empresário dele querer vender ele para a Europa. Acho difícil. Mas, em todo caso, ele não quis abrir negociações com o São Paulo. São Paulo quer tentar oferecer alguns jogadores para o Cruzeiro e, de repente, pagar também algum parcelamento aí, né? A princípio, o Cruzeiro e o staff do jogador não querem saber de negociar o Marlon. Pessoal, um jogador que foi oferecido aí para o São Paulo, que é a jogadora ainda do Santos, né? O Lucas Pires, tem 22 anos, ele está no Cádiz da Espanha, foi emprestado para o Cádiz que luta contra o rebaixamento, e ele foi oferecido para o São Paulo, ele gostaria de vir para o São Paulo. No entanto, o Dorival Júnior, já falei ontem sobre isso aí também, acho importante, muito importante a opinião do Dorival Júnior, né, porque é o treinador, é o cara que está ali, ele não quer inchar o plantel de jogadores que depois fiquem encostados. Ele não gostou muito da ideia do Lucas Pires, né? O Cádiz que ofereceu o Lucas Pires para o São Paulo de graça, pagando 100% do salário, e depois o São Paulo tendo prioridade de compra, o passe dele, né, seria de 13 milhões e 400 mil reais no final. O São Paulo teria prioridade na compra do passe dele. São Paulo receberia de graça, mas o Dorival a princípio não quer. Quem o Dorival realmente indicou que ele gostaria muito seria o Riquelme do Cuiabá, que também é outro bom jogador, mas São Paulo fez a consulta e achou um pouco alto. A gente vai acompanhar as negociações aqui. Mas eu tenho um jogador aqui, pessoal, que eu fiz um levantamento, um mapeamento desse jogador aí. Ele está jogando no futebol alemão, né? O Iago Amaral, tem 1,81 m. Vi alguns vídeos dele. O Palmeiras e o Flamengo já estavam atrás desse jogador aí, tempos atrás aí. Ele é um bom jogador, um bom lateral esquerdo. Ele joga no FC Augsburg, da Bundesliga, primeira divisão. O Augsburg está em 11º colocado, ou seja, está no meio da tabela. É um time bom, ele joga num time bom, né? Não é um time ruim. A Bundesliga é uma liga muito forte, né? O campeonato alemão é muito forte. Então ele é um bom jogador, um bom lateral esquerdo. O contrato dele vai até 30 de junho de 2024. Ou seja, o São Paulo poderia chegar agora no final do ano e negociar já uma liberação desse jogador, de repente dar algum valor aí ou oferecer algum outro jogador, né? Mas é um jogador bom, viu? Iago Amaral, dá uma levantada aí a respeito desse jogador aí. Eu vou tentar colocar um vídeo dele aí, de algumas jogadas, e fica a dica aí pro São Paulo, né? Mais um lateral esquerdo aí que de repente pode sair barato pro São Paulo. E o São Paulo que, volto a dizer, né, vai precisar de um lateral esquerdo, além do Wellington, porque o São Paulo precisa renovar com o Wellington agora, é necessário renovar com o Wellington, né? O empresário do Wellington vai pedir um valor mais alto para ele não ser negociado, porque times vão vir da Europa, né? Já veio equipes da Rússia aí atrás do Wellington, quase foi vendido. Agora o São Paulo vai ter que fazer jogo duro e tentar segurar o Wellington e contratar um lateral esquerdo bom, né? Eu fico entre aí, então, vou dar minhas dicas, tá? Entre 4, gostaria de saber a opinião de vocês. Marlon, Riquelme, Alexandro da Juventus e o Iago Amaral do Augsburg. São jogadores que aí se eu fosse o São Paulo, iria atrás. Não custa nada tentar, tá certo? Esperamos aí que o São Paulo assine com o Ferreirinha. Logo mais a gente traz a notícia, beleza, pessoal? Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.